Como tem sido meu pré-natal aqui na Austrália? Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Alice, moro na Austrália há pouco mais de 7 anos. Esse vídeo foge um pouco dos assuntos que eu costumo abordar aqui no canal, que é sobre vida na Austrália, imposto de renda, imigração, etc. Mas eu quis trazer assim como um vídeo extra, porque pode ser do interesse de alguns. E também, né, aquela coisa de deixar registrado, porque foi tão difícil engravidar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu quero deixar registrado esses momentos que eu tô vivendo. Bom, hoje eu vou contar um pouco como tem sido o meu pré-natal. Apesar de eu ainda não ser cidadã na Austrália, pelo visto que eu tenho, eu já tenho direito ao Medicare, que é esse cartãozinho aqui, é a saúde pública na Austrália, né, como se fosse o SUS, e eu optei por fazer tudo pelo Medicare, então vou contar como tem sido a experiência. Vale ressaltar também que eu estou morando em Albury, que é uma cidadezinha do interior da Austrália, então tem algumas diferenças com grandes cidades, né, então eu tô contando aqui a minha experiência, eu não tô falando que tudo que eu tô vivendo se aplica ao país inteiro, até que eu vou citar alguns pontos que realmente diferenciam de cidade para cidade. Bom, eu descobri minha gravidez bem cedo, bem no início, até antes da minha menstruação atrasar. Então eu tava ali, tinha 2 semanas que eu estava grávida, na verdade 4 semanas de gravidez, porque pra quem não sabe, a semana começa a contar a partir da sua última menstruação e não exatamente a partir do dia da concepção, né? Não começa a contar do dia que o espermatozoide entra ali e fecunda, mas sim 2 semanas antes, então eu descobri ali como se fosse por volta de 4 semanas. Eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, então o próximo passo seria marcar a médica pra começar o pré-natal e fazer os exames, né, principalmente o exame de sangue, que eu queria saber que estava confirmado, né, que aquele teste que eu fiz de farmácia realmente estava verdadeiro. Porque quem viu meu vídeo anterior, eu já tive um falso positivo, então eu vi aquele teste, eu fiquei feliz, mas nem tanto, eu precisava do exame de sangue pra confirmar se realmente eu estava grávida. E por isso eu vivi todos os passos do pré-natal, né, já que eu descobri desde o início. Então o primeiro passo foi marcar a GP, que é a General Practitioner, que seria o médico geral, então tudo aqui na Austrália, seja pelo sistema público ou privado, você passa pelo GP. Vale ressaltar isso, eu fiz um vídeo que eu levemente falei sobre o sistema de saúde e geraram algumas dúvidas, falaram, ah, mas no Brasil, no SUS é assim também. E no Brasil, se você pagar, tem a possibilidade de você acessar ao especialista direto, né, o ginecologista, obstetra. Aqui, independente, você realmente tem que passar pelo GP. Então, eu marquei a GP, que ela cuida da gravidez até as 16 semanas. E depois das 16 semanas, passa realmente para os especialistas. Ela pediu exame de sangue, exame de urina. O exame de sangue confirmou que eu realmente estava grávida. E o exame de urina apresentou uma alteração, como se fosse uma... como se fosse não. Era uma infecção urinária, mas que era imperceptível pra mim, porém poderia fazer mal pro bebê. Então eu tive que tomar, ela indicou uns medicamentos que eu tomei, depois repeti o exame e tinha sido resolvido. Após isso, então, ela me deu o referral, né, que tudo de exame que você faz aqui, de sangue, ultrassom, tudo você precisa da carta de referência, então ela me deu o referral pra fazer o primeiro ultrassom ali com 8 semanas. Então eu fiz esse ultrassom, deu pra ver aquela manchinha que fala, esse é o bebê, só que você não consegue ver direitinho porque é muito piquititico. Então fiz o ultrassom, tava tudo certo e voltei na médica, né, continuei esse acompanhamento, depois fiz mais exame de sangue e fiz o próximo ultrassom. E depois desse ultrassom voltei na médica e tava tudo certo. Bom, e aí eu perguntei, né, aquela coisa que todo mundo quer saber, quando que eu vou descobrir o sexo do bebê? Então ela me deu 2 opções, ela falou, ou você espera até o ultrassom de 20 semanas, que é quando você consegue enxergar realmente o sexo do bebê, ou então existe um exame de sangue, que chama NIPT, eu vou botar o que significa essa sigla, NIPT, que você consegue descobrir o sexo do bebê. Mas esse exame, ele não é coberto pelo Medicare, porque até então, né, um parêntese, todos os exames de sangue são gratuitos, né, o Medicare cobre tudo.
exceto o ultrassom, e o ultrassom você paga metade do valor. Então, tipo assim, você paga na verdade o valor integral, dependendo da clínica que você vai, pode variar de 150 a 300 dólares. Na hora ali você paga tudo, mas você recebe um rebate, que chama rebate, é o reembolso dessa parte que o Medicare cobra. E aí, quando eu perguntei sobre o sexo, ela falou que o exame pra saber o sexo do bebê, ele é 100% pago por mim, não tem um rebate do Medicare, e que o exame custa por volta de 500 dólares. E aí eu lembro que eu perguntei claramente, eu falei, esse exame é só pra descobrir o sexo do bebê? E ela falou sim. E aí eu falei, bom, sendo por isso, não tem por que eu pagar, gastar esse dinheiro, né? Enfim, é só questão de curiosidade. Pra mim não tem problema esperar mais algumas semanas e descobrir no outro exame. Guarda essa informação, porque depois eu descobri que esse exame não servia só pra descobrir o sexo. Resolvi não fazer, e o próximo exame que ela solicitou fazer seria uma combinação entre o ultrassom e combined screening, que chama. Uma combinação entre o ultrassom e um exame de sangue, que conseguiria detectar se existe alguma anormalidade, existe síndrome de Down, esse tipo de coisa seria o objetivo do exame. Mas é um exame combinado, então assim, o laboratório pega o resultado do ultrassom, pega o resultado do exame de sangue e analisa esses dois resultados juntos. Isso ainda na GP, tá, gente? E aí eu fiz esse exame, quando eu voltei nela, ela falou, não, tá tudo certo, não tem nenhuma alteração nem nada. E agora, já tinha atingido ali mais ou menos as 16 semanas, e daí ela me recomendou para as especialistas. E na parte da especialista, essa parte é que eu acho que tem a maior diferença com o Brasil. Porque quem cuida e faz seu pré-natal, a maior parte ali das consultas é a midwife. Midwife, não existe tradução. Eu já tentei pensar numa forma, mas midwife não é nem doula, não é nem enfermeira obstétrica, nem parteira. Talvez seja uma mistura um pouco disso, né? Então é uma pessoa que não se formou em medicina, mas ela se formou no curso de midwife. Então existe um curso certificado. Muitas pessoas às vezes já são enfermeiras e fazem uma especialização em ser midwife. Então é uma pessoa que vai acompanhar a grávida ali durante a maior parte do seu pré-natal, e é a pessoa que vai realizar o parto se for o parto normal. Se for um parto cesárea, aí já passa para o médico, ou se for também um parto que tenha normal, mas normal que eu digo vaginal, mas que tenha intervenções, né? Aí geralmente o médico entra em cena, mas se fluir tudo bem, é feito pela própria midwife. Então seria essa, nesse momento seria essa parteira. Mas é uma parteira, vamos dizer, especializada, por isso que eu não vou traduzir, tá? É midwife que chama. E ela me passou então o referral, né, que é a carta de referência da midwife e da médica obstetra. Então assim, seria um acompanhamento, um pré-natal conjunto entre médica e midwife. E aí eu fui nessa primeira consulta com a midwife. Nessa consulta eu consegui ouvir o batimento do bebê, o coraçãozinho. The heart beating. Baby's hearts are very fast. Eu achei que eu fosse ouvir no ultrassom, né? É engraçado que eu falei com algumas pessoas no Brasil, mandei meu primeiro ultrassom, eles, você conseguiu ouvir o coraçãozinho do bebê? Eu falei, não. Eu fiquei até bem frustrada, porque eu queria já ter ouvido, mas depois eu vi que depende do local, como é que chama? Do laboratório que você vai fazer o ultrassom. Tem uns que dá já pra ouvir o coração, tem outros que não. Eu fiz em 4 lugares diferentes no total de todos os meus ultrassons. A primeira coisa que ela faz é checar meus exames anteriores, né, ver onde eu parei, pra dali em frente ela continuar. E aí, pra surpresa dela, ela falou, mas você não fez esse teste de o combined, né, você não tem resultado. Eu falei, não, eu fiz e saiu o resultado, inclusive minha GP falou que tá tudo certo. Aí ela falou, não, aí ela pesquisou lá, ela falou, tá, você fez, mas eles não fizeram a análise junta, então não tem um resultado final. E aí nessa parte eu fiquei bem frustrada, porque talvez é uma crítica que eu tenho
que eu acho que já de início, quando detectou a gravidez, já tinham que ter me mandado para especialista, porque eles sabem melhor o que tá fazendo. Aí a midwife até ficou frustrada. Quem pediu o exame foi a GP, então ela que tinha que ter acompanhado para ver se tem o resultado. E não me falado que saiu o resultado e tá tudo certo. Aí ela falou, olha, e o NIPT você fez? Aí eu falei, o NIPT é aquele que eu falei no início, que falou que era pra saber o sexo do bebê. Aí eu falei, não, porque se era só pra saber o sexo, eu vou esperar. Ela falou, não é só pra saber o sexo esse teste. Esse teste, ele analisa a genética, tem uma análise profunda, que vê também doenças, anormalidades e tal. Aí eu falei, poxa, tipo, eu não sabia de nada disso. Como não saiu o resultado, eu falei, não posso simplesmente, então, fazer de novo esse combined, que eu não paguei nada, né, esse que faz combinado. O exame de sangue, no caso. E aí ela falou, não, agora é tarde demais. Agora eu não me recordo exatamente, mas falou, você tinha que ter tantas semanas pra ter feito esse teste, já passou da hora. Agora a única forma de fazer essa verificação é fazendo o NIPT. Eu fiquei muito frustrada, porque foi uma falta de informação que foi passada pra mim, né? Um gasto que, pelo que eu entendi, eu não precisaria necessariamente ter. Ou então, se já que eu vou fazer o teste, eu já teria feito lá atrás, já descobrisse o sexo lá atrás, sendo que agora, naquele momento, eu já tava marcada a ultrassom que eu ia descobrir o sexo. Mas no final das contas, ela ligou lá, ficou insistindo no laboratório e eles conseguiram dar o resultado, tava tudo bem. Enfim, aí foi marcado a ultrassom de 20 semanas, que é a ultrassom que eles conseguem saber o sexo. Depois desse ultrassom, gente, eu fiquei mais de um mês sem fazer nada, nenhum acompanhamento, sem consulta, exame de sangue, ultrassom, nada, porque viu que minha gravidez estava correndo normal, sem nenhum risco. Tinha 2 datas possíveis para quantas semanas gestacionais eu tô, né? Então, uma é baseada na última menstruação e outra é baseada no que o ultrassom diz sobre a idade do bebê. E como minha menstruação era irregular por conta do ovário policístico, o que levou em conta foi o que realmente saiu no ultrassom. E outra coisa que a GP falou, eu falei, tá, beleza, mas qual que eu levo em consideração? Aí ela, as 2 estão certas. Eu falei, não, mas eu quero saber quantas semanas de gravidez eu tô. Aí ela, não, as 2 formas estão certas. Mas aí depois a especialista, a midwife, falou, não, a gente começa a contar da questão do ultrassom. Voltei lá, então foi recomendado fazer o glucose test, né, que é o teste para você ver se tem diabetes gestacional. Então é um exame chatinho, porque você vai em jejum lá fazer o exame de sangue, aí depois eles dão uma bebida de glucose lá para ver sua resistência, né, e daí você repete de hora em hora, faz mais exames de sangue. Inclusive a mulher não soube tirar direito meu sangue, me deixou toda roxa. Eu fiz esse teste, deu tudo certo, não tava com diabetes gestacional, não tava com nenhum risco. Então eu voltei na consulta lá com a midwife e daí eu queria saber do ultrassom, né? Aí ela, não, mas pra que você quer fazer ultrassom agora? Agora é só com 36 semanas. Ou seja, tipo assim, a minha última tinha sido final de dezembro e a próxima só seria em abril. Aí eu falei, gente, é muito tempo. Eu comento com o pessoal do Brasil que acaba fazendo com mais frequência, né? Aí ela falou, não, mas não tem necessidade, tipo, se tá tudo bem, a não ser que tivesse algum sinal de que alguma coisa esteja errada. A próxima parte que foi solicitada, essa eu acho que é específica da cidade que eu tô, que é eu ligar no hospital pra buscar a data do meu parto. Então, tipo, eu deixar avisado que a minha due date seria a data prevista pro parto, que é quando eu completo 40 semanas, pra eu avisar isso pro hospital pra eles estarem preparados. Então, só um contexto, né? Eu moro aqui em Albury. Albury é uma cidade bem na fronteira do estado de New South Wales com o estado de Victoria, e colado em Albury tem a cidade de Wodonga, que fica no estado de Victoria. Então a gente até fala Albury Wodonga, como se fosse uma cidade só. E o hospital maternidade só existe em Wodonga, então praticamente assim, eu vou cruzar o estado, ter o meu bebê, mas só que é tipo 10, 15 minutos da minha casa, tipo ali do lado. E apesar de nascer em Victoria, eu posso escolher se eu vou registrar meu filho em New South Wales ou em Victoria. Então essa aí é uma curiosidade. Mas enfim, só tem esse hospital que atende essas 2 cidades e atende também cidades ao redor que nem hospital tem. Então é uma cidade pequena, uma equipe
reduzida, eles precisam se organizar para saber, ter uma ideia de quantas mulheres vão chegar lá para parir naquele período, né? Então eu tive que ligar pro hospital, gente, eu liguei, não atendia, deixei recado, não sei o que, demorou, viu, para conversar, mas finalmente consegui fazer, e daí você já dá todos os seus dados pro dia que você chegar no hospital, eles não perderem esse tempo com burocracia também, pedindo seus dados e tal. Eu entro no hospital, já falo meu nome ali e já tá tudo encaminhado. Eu recebi essa cartilhazinha aqui em casa. Então é uma cartilha informativa, primeiro com números que eu posso recorrer, né, se eu precisar. E aqui falando primeiramente como que vai ser meu pré-natal, os serviços também que a maternidade oferece. Tem do breastfeeding, de amamentação, eles têm um serviço que eles ajudam, auxiliam a mulher na amamentação, um serviço gratuito. Aqui eles falam sobre fisioterapia, acredito que esse serviço seja pago, mas eles dão todas as informações. Sobre birth plan, então como seria o plano de parto. Aqui também dão dicas de dieta, então de o que comer, legumes, não sei o que, coisas que podem afetar na gravidez, comer demais, esse tipo de coisa. Questões que você pode ter, por exemplo, cravings, até botam aqui, cravings é desejo, né, que é desejo de grávida. Náusea, morning sickness é tipo enjoo matinal, né, que tem muito ali no início da gravidez. Eu tive muito pouco, gente, eu tô surpresa que minha gravidez tem sido muito tranquila. Outra coisa, tipo, financial concerns, até tipo questões, eles tocam nesse assunto nas consultas. Uma coisa que eu achei interessante é que eles fazem um mental health check, então eles veem se a sua mental health tá bom, suas emoções, se você chorou por não ter motivo específico e tudo mais, e eles oferecem essa assistência também. Aqui suplementos que eles recomendam, ferro e tudo, os efeitos de álcool e drogas na gravidez, e se a pessoa consumir isso, tem serviços Quitline, que chama, que auxiliam a pessoa a parar. Exercícios físicos também que recomendo, exercícios pélvicos. Então tem um site também, você pode ver alguns exercícios no próprio site sem necessariamente pagar. Você pode viajar ou não. E aqui já falando diretamente do parto, em que situações eles fazem a cesárea. Então aqui eles vão sempre optar pelo parto normal, eles tentam parto normal de todas as formas. Eles tentam indução, eles usam de algumas intervenções como um vácuo, o forceps, e eles tentam de tudo pro parto normal, e cesárea realmente só exceção. E aqui o cuidado depois que o bebê nasce. Eles deram essa cartilha, achei bem legal, é uma cartilha do governo mesmo. Aubrey Wodonga Health, né? E a outra coisa, depois que eu liguei pro hospital pra marcar, é o curso que eles oferecem. A própria midwife falou que eu deveria fazer esse curso, né? Eu posso optar por fazer o curso do hospital, ou ela oferecia um curso particular. Mas o curso do hospital é bem mais em conta, então eu resolvi fazer. Sobre esse curso, eu achei muito interessante. Então, apesar de ser no hospital público, eu tive que pagar um valor de $145 pro casal, né? Então, foi eu e meu marido, e foi o sábado o dia inteiro. Então, nesse curso, eles abordam muito dessas questões que tem nessa cartilha que eu falei. Eles falam sobre o que esperar ali no dia do parto. Então, se começar a sentir contração, você já liga pro número tal, que eles vão te orientar a hora certa de ir pro hospital. Eles falam sobre as 4 opções de anestesia que pode ter. Então, a primeira opção seria é como se fosse uma injeção. Gente, eu não sou médica, eu tô falando como paciente, tá, que fez o curso. Uma injeção que não tem, na verdade, nada, acho que é uma injeção de água que só desfoca no momento da contração pra você não sentir tanta dor. A outra opção, aí vai evoluindo, né? A outra opção é um gás que você suga assim e dá uma sensação de alívio durante alguns segundos pra sugar ali no momento das contrações. A outra opção é morfina, aí vai de 8 a 80 também, né?
morfina, e eles falam, é legal que eles colocam os prós e os contras. Então, assim, você pode optar, essa parte a decisão da mulher. Ela chega lá, ela pode optar por qualquer uma das opções, mas o que eles querem fazer nesse curso é colocar os prós e os contras para que você decida se você quer anestesia e quais são as consequências. E por último, a epidural, né? Acho que epidural que fala mesmo. Que é a única que realmente você não sente nada nas contrações, mas que ao mesmo tempo ela abre espaço para outras intervenções, porque você não vai tá sentindo ali como que é a hora de empurrar, e você vai ter que enfiar um tubo em que para você urinar, né, na bexiga e tudo mais. Então, e um negócio para sentir o batimento do bebê. Então, se você optar pela epidural, você vai estar um monte de coisa em você, enfiado fio, enfiado coisa. Então, eles deixam esse alerta. Aí eles falam sobre isso, falam um pouco sobre amamentação, falam um pouco sobre cuidados com o bebê. Aí eles dão esse monte de papel no curso. Então, esse primeiro, eles falam Newborn Screening, é um teste que eles fazem logo que nasce, detectar algumas doenças. Então eles já meio que preparam você quando nascer pra você já deixar uma autorização prévia, se você deixa ou não fazer aquilo com o seu bebê. Tem esse aqui, é o Panda, que eles chamam. É um serviço de mental health, então eles falam sobre baby blues, sobre questões mentais, hormonais que pode acontecer depois da gravidez, então oferecem esse serviço gratuito pra ajudar quem passar por essa dificuldade. Eles informam sobre essa doença, que é o GBS, não sei o que lá das contas, o nome é muito complicado, gente. Mas é um teste que você faz, que você enfia um cotonete lá embaixo, dá esse teste lá na clínica e vê se você tem essa bactéria. Se você tem essa bactéria e for fazer o parto vaginal, então existem alguns cuidados ali na hora do parto que você tem que ter, né? Enfim, aí eles falam que vai ser solicitado esse teste. Realmente, logo depois, na outra semana que eu voltei na midwife, ela me solicitou esse teste. Eu fiz e deu tudo certo. Outra coisa é a questão da vitamina K, que eles ingerem no bebê assim que nascer. Eles falam da importância da massagem perineal, que é uma massagem que você, ou você mesmo, ou seu parceiro faz ali embaixo pra ir preparando e abrindo, né? Mais ou menos como que se faz. Tem vídeos na internet também sobre isso. Outra vacina, outra coisa que eles dão pro newborn, pro recém-nascido, é a hepatite B. Eles falam aqui, isso que é maravilhoso, birth wishes, birth preferences. Então aqui eles não gostam de chamar de plano de parto, porque plano parece uma coisa muito estática e na hora ali tudo pode acontecer. Eles falam de preferências, lista de preferências que você tem ao nascer. Então eles já dão um plano de parto meio que pronto, você circula o que vale pra você e você também acrescenta algumas coisas que você acha importante. Então eles falam como da atmosfera, então ter questão de aromaterapia, então se você tem um difusor, você pode levar seus óleos essenciais, você pode escolher ter sua própria música, pode escolher ter a banheira, a imersão na banheira, mas aí nesse ponto, como é um hospital pequeno, só tem uma sala que tem banheira, então se você der sorte, não tiver ninguém usando aquela sala no momento que você chegar no hospital, você pega. Senão, não tem. Isso é específico do Hospital de Wodonga, que é onde eu tô fazendo. Aí você fala se você quer ter aquela bola de fitness, bola de yoga. Se você quer que demore, espere um pouco até cortar o cordão umbilical. Aí tem coisas que, tipo, se você não falar nada, eles vão fazer. Que, por exemplo, esse primeiro contato, então o bebê sai, vai direto pro colo da mãe. Tem o contato pele a pele. Então fala isso aqui nessa lista também. Até mesmo com cesárea tem esses requerimentos. O parceiro tem que estar lá. O acompanhante vai estar em todo momento do parto. Se você quiser que tire fotos suas durante o parto, você pode assinalar aqui e pedir pra enfermeira. Sobre filmar o parto, ela falou que vai ter que, na hora ali, eu perguntar se a equipe médica vai autorizar, mas basicamente eles autorizam filmar tudo, exceto procedimentos médicos. Por exemplo, o corte ali da cesárea, alguma coisa assim,
Se precisar, isso não pode filmar, mas o resto pode. Então, vem toda aqui sugestões, né? E aí depois você monta seu próprio... Eu escrevi aqui minha própria lista de preferências. E nessa lista de preferências eu falei que eu já dei autorização para vacinas. Uma coisa que é bem polêmica, mas que eu botei no meu plano de parto, é que eu não quero episiotomia. Então, episiotomia, pra quem não sabe, é um corte ali na vagina pra abrir mais espaço pro bebê sair. Mas tem muitas questões em relação a isso, porque isso pode ser algo que até piore depois de uma laceração. Laceração é um corte, tipo assim, naturalmente pode ter uma laceração quando tem parto vaginal, mas a episiotomia pode piorar ainda mais, você pode perder muito sangue. Mas aqui na Austrália é um procedimento muito comum. Então, eu coloquei que eu não quero, porque você tem que autorizar. Se fizerem isso com você, você tem que autorizar, e eu coloquei que eu não quero. Mas, enfim, não vou entrar em polêmicas, também não sou médica, não quero entrar nesse assunto aqui. Bom, aí depois desse curso eu voltei na midwife, e também outra coisa que eu quero mostrar, tem essa cartilha aqui, onde cada consulta que eu vou tem as minhas informações gerais, e a cada consulta ela preenche uma parte. Então, quanto que eu tô pesando, quais as observações, o que foi feito naquela consulta. Então, por exemplo, uma coisa que eu até lembrei agora, ali, acho que por volta das 20 semanas, eu tomei vacina de gripe, e a outra vacina é uma tosse, alguma coisa assim, tá? Depois eu acabei pegando gripe, gente, mas não era influenza, então, enfim, mas pelo menos a influenza protegeu. E depois mais pra frente, né, depois de uns 2 meses, eu acabei tomando a vacina de uma doença respiratória. Eu vou deixar o nome aqui na tela pra vocês também. No total foram 3 vacinas que eu tomei durante a gravidez. E aí tá tudo registrado. Toda vez que eu vou pra uma consulta, eu tenho que levar essa cartilha. Ou quando eu vou pro hospital também. Então, por exemplo, teve um dia que na consulta viu que o coração não tava batendo tão rápido quanto o esperado. Ela mandou pro hospital pra checar. E aí eu fui lá no hospital, botei aquelas faixas na barriga e ficou por alguns minutos ali me monitorando. No final das contas tava ok. Mas pro hospital também levei isso. E no dia que eu chegar pra parir, eu te entregar esse papel, que aqui tem todo o meu histórico da gravidez. Geralmente as consultas com a midwife são só de 15 minutos, é bem rápido. Eles checam a pressão, mede o tamanho do bebê, escuta o coração, solicita exame e pergunta, vê se tem alguma dúvida, alguma preocupação, e super rápido. E assim, gente, até as 34 semanas é só com a midwife, a não ser que você tenha alguma complicação, né, alguma questão com a gravidez, mas como a gravidez estava tudo tranquilo, eu fiquei só indo na midwife. Só depois que, assim, você tá muito perto de parir, com ali 34, 35 semanas, que você vai pra obstetra. Então, eu fui agora, semana passada, eu tô com 36 para 37 semanas, ó, gente, já tá bem grande, tá bem perto de nascer. Mas, enfim. E aí, essas consultas com a midwife são de 15 minutos, mas teve essa específica, que seria de 1h30, que aí é pra tomar mais uma vacina e pra discutir sobre isso que eu mostrei, as questões das preferências do parto e tudo mais. Então eu apresentei isso pra ela. Eu falei da coisa da episiotomia, ela não concordou muito, mas ela falou, depois a gente discute isso melhor. Mas ela falou, olha, de tantos anos trabalhando com isso, eu tive, sei lá, de 20 anos que eu trabalho com isso, eu só tive que fazer 3 vezes, então é muito raro ter que fazer. Então ela me deu uma outra visão sobre essa situação. Mas aí quando a gente foi ver a questão do bebê, ele ainda não tava na posição correta, que é de cabeça para baixo. Então ela falou, olha, vamos deixar essa conversa pro parto para uma outra hora, porque talvez seu parto tenha que ser cesárea mesmo, se o bebê não virar. E aí a próxima consulta seria já com a obstetra.
e já teria o ultrassom, aquele que eu esperei quase 3 meses pra fazer. Então eu já fui pra próxima consulta com a obstetra, levei o ultrassom e ela viu lá na hora, ela falou, realmente o bebê tá na breech position. Mas além disso, é frank breech position, ou seja, ele não tá sentadinho de cabeça pra cima, ele tá tipo com o pé lá no alto. Inclusive no ultrassom achei muito bonitinho, que ele tava tipo com o pezinho na boca assim comendo. Então essa é uma posição nessa altura do campeonato que é muito difícil o bebê virar naturalmente. Tudo pode acontecer, até porque nada disso, né, gente? A medicina não tem o controle de tudo. Só que é muito difícil o bebê virar. Então eu fui na obstetra e ela falou, olha, você tem 2 opções. Ou a gente já marca cesárea, ou então você ainda pode tentar fazer com que esse bebê vire. E aí eu vou te recomendar para outra equipe de especialistas que você vai fazer o procedimento. ECV é uma manobra que você faz para tentar virar o bebê mesmo. Fui nessa outra especialista que fez outro ultrassom e tudo mais e marcou essa data pra mim. Eu tô nesse momento agora, então a data tá marcada pra eu ir lá no hospital. Eu vou passar a manhã inteira lá. Existe a maior chance de não conseguir virar o bebê. O maior risco desse procedimento é que não aconteça nada, tipo assim, continue como já tá. Mas existe uma pequena possibilidade de talvez a gente ter que fazer um parto de emergência quando você fizer esse procedimento. E se não der certo, o que vai resultar, né, vai ter que ser marcar uma cesárea letiva. Então tem a diferença entre cesárea de emergência e cesárea letiva, né? A de emergência enfim, de emergência. Tipo, você tentou o parto normal, deu alguma coisa, não teve dilatação, não sei o que, ou alguma outra complicação, vai pra cesárea de emergência. A eletiva não, é quando você marca uma data e um horário pra poder fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia, né? Eu peguei um dos raros casos em que faz essa cesárea letiva. Ela até deu uma outra opção que eu achei, na hora eu até falei, meu Deus, que loucura. Ela falou, existem especialistas que conseguem fazer parto normal mesmo com o bebê nessa posição, mas esses especialistas, e ela falou não só especialista, enfim, tem que ter todo o aparato médico para fazer o parto nessas circunstâncias. Ela falou, mas tá lá em Melbourne. Aí se você quiser tem que ligar lá em Melbourne e conversar. Eu falei, que? Eu vou ter que viajar pra Melbourne pra poder ter o parto? Eu falei, nem pensar. Porque assim, gente, eu moro de carro, fica umas 3h30 de Melbourne, né? Tipo, outra cidade. Eu teria que ir pra lá, alugar um hotel e depois voltar com recém-nascido. Tipo assim, não tem condições nenhuma de eu fazer isso, né? Apesar de eu querer o parto normal, nem sempre as coisas saem como a gente quer, mas eu tô muito tranquila em relação a isso, tá? Eu só tô contando mesmo essa história, experiência pra vocês. E outra coisa que, falando também da midwife, que eu acho que é bem específico por eu estar em cidade pequena, toda vez que eu vou na consulta é a mesma midwife, então ela já me conhece, eu acho muito mais fácil, que ela vai acompanhando a evolução. Muitas pessoas, quando estão em cidade grande, a cada consulta que você vai, acaba sendo uma midwife diferente. Existe uma forma, né, eu tava vendo no grupo que tem no Facebook esses dias, as meninas falando, tem um programa lá de midwife que você pode solicitar para que seja a mesma midwife em todas as consultas, mas de forma geral vai mudando, né? Então eu tenho a mesma midwife, porém no dia do parto eu não sei quem vai ser minha equipe. A hora que eu chegar lá vai ser quem estiver trabalhando naquele turno, então eu não sei quem vai ser essa equipe. Se a pessoa, aí vamos lá, fazer agora um comparativo pelo sistema público ou privado. O sistema privado, se você tem plano de saúde, então conheço pessoas que tiveram filho aqui que tinham plano de saúde, ela falou que a única diferença foi que tinha uma sala privada pra ela, então ela teve ali depois que o bebê nasceu, tudo tinha uma sala pra ela, porque se você não tem esse plano privado, você acaba às vezes dividindo, dependendo da demanda do hospital também, viu, mas você acaba dividindo com outras pessoas e só tem uma cortininha separando. Então ela falou, isso foi algo bom, mas que é muito mais um luxo do que uma necessidade. Se a pessoa quiser um atendimento exclusivo, tipo assim,
a equipe própria, então você desde o início, você ter a médica obstetra ali te monitorando, e se aquela médica que vai nascer, que vai estar ali no dia do nascimento, você tem que pagar um valor a mais, mesmo que você tenha já o plano privado, seria um extra. A parte do parto, ela é inteiramente gratuita, eu não vou gastar dinheiro nenhum com isso, porque eu tenho Medicare. E ressaltando, gente, que quem está em outros vistos, quem não tem o Medicare, isso muda bastante, tá? Quem tem o visto de estudante, visto de sponsor, as condições são outras. Então, tem a parte que o plano de saúde cobre, mas geralmente existe um adicional para gravidez. Então, quem está nesses outros vistos, está planejando a gravidez, é importante entrar em contato com o plano para ver se não tem que fazer um upgrade para realmente cobrir todos os gastos da gravidez ou até mesmo o parto. Mas isso depende de cada provedor de saúde, então é importante, né, se você está nesses outros vistos, checar. Mas no Medicare, o parto ele é 100% gratuito. O que você paga é, como eu falei, alguns exames, então ultrassom você paga metade. E tem uma outra observação, tipo a midwife, que eu tava indo, que foi uma indicação da minha médica, eu pago a consulta e recebo um rebate da metade. Então eu pago $60 na consulta, recebo 30, ou seja, cada consulta que eu vou eu gasto $30. Porém, isso é na minha cidade. Tipo, eu tenho uma amiga que tá lá em Perth que ela não pagou pra nenhuma consulta com a midwife, então isso vai variar também de cidade pra cidade. Essa foi a parte do hospital. Além disso, eu fiz outras coisas por conta própria. Então, eu fiz um curso com uma brasileira que ela é midwife e fisioterapeuta pélvica. Então, foi um curso maravilhoso que, tipo, ela abordou todas as fases do parto, explicou tudo pra eu, que sou mãe de primeira viagem e leiga nesse assunto, foi muito importante. Também passar alguns exercícios de fisioterapia pélvica que eu tenho feito, tá? Inclusive tem uns exercícios que ajudam ao bebê virar, eu tô fazendo. Outra coisa que me indicaram também é a acupuntura, então eu fiz já 2 sessões de acupuntura. Outra coisa também que eu quis fazer por conta, ninguém me indicou, ninguém falou nada, mas eu quis fazer por conta própria, que é um curso de primeiros socorros para bebês e crianças. Então eu fiz isso porque, de novo, gente, essa parte médica foi uma coisa que eu sempre fugi. Eu tenho pavor de hospital, de agulha, de sangue, então eu nunca quis entender. Só que, tipo, quando eu penso que eu vou ter um bebezinho, que eu tenho que manter ele bem e socorrer em qualquer coisa, e, tipo, eu não sei fazer primeiros socorros, aí eu pensei, não, eu vou pagar esse curso. Então eu paguei $200 pra ir, eu e meu marido. Então eu tive esses outros gastos aí de preparações pro parto. Então esse foi meu pré-natal. Eu quero voltar aqui pra contar meu relato de parto quando nascer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocando esses vídeos extras, mas também vou deixar alguns vídeos gravados aí pra esse início de gravidez, para que o meu conteúdo do canal não pare, né? Como eu falei, tem vídeo novo todo mês, né? Não vou prometer de fato que tem agora nesse meio do ano, mas vou tentar ao máximo, tô tentando deixar tudo gravado o mais organizado possível. E se ficou alguma dúvida, algum feedback, deixa nos comentários aqui. Não esquece de curtir o vídeo, me siga lá nas redes sociais e obrigada por assistir até o fim.